Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. A gente tá dando continuidade aqui nesse vídeo a parte do estudo de série de Fourier. Então a gente está estendendo, até agora a gente estendeu o conceito, né, de norma, de produto interno, para um espaço de funções. Então a gente conhecia esse conceito lá para os números reais, para R2, para R3, né, que conseguia generalizar isso para Rn, agora a gente está tentando generalizar isso quando a gente está tratando de funções, de espaço de funções. Para que a gente está fazendo isso? Porque é nesse espaço de funções que a gente vai procurar soluções das nossas EDPs, tá? Por isso que a gente precisa trabalhar esse espaço de funções e generalizar esses conceitos. Então, dando continuidade aqui, a gente vai estender aqui também, ó, a gente vai estender também a esse espaço, e lembrando que esse CP de A até B aí é o espaço das funções contínuas por partes definidas nesse intervalo, né, com as extremidades A e B. A gente vai estender para esse espaço aqui o conceito de convergência de sequências de números reais, tá? Então, aqui uma sequência de funções fm dada por f0, f1, f2, cada uma dessas aqui é uma função. Então, supõe aqui que a gente tenha funções definidas aqui no intervalo... Aqui eu sempre faço isso. No intervalo... Ó, vou fazer aqui. Tá, vamos supor que a gente tem aqui funções definidas aqui nesse intervalo AB, tá? De A até B. Então, a gente pode ser que a gente tenha aqui f0 uma função constante, a f1 uma função que faz uma montanha, f2 uma função que faz uma montanha maior, f3 assim. Essa função está convergindo para alguma coisa, tá? Essa sequência de funções, essa aqui seria f1, f2, f3, f4, f5, ela está indo para algum lugar, ou pode também não estar indo para lugar nenhum, mas o que a gente quer definir aqui, quer falar sobre quando a gente tem uma sequência de funções que está convergindo para alguma coisa, tá bom? Isso aqui é só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Ilustrar é sempre bom. Então, a gente tem aqui, né, essa sequência de funções fm, tá? Definida dada dessa forma aqui, desse espaço das funções contínuas por partes, definidas de em AB. A gente vai dizer que essa sequência vai convergir para uma certa função f quando esse limite aqui de fm menos f for zero. Tá bom? Então, olha só. Vamos supor, deixa eu fazer outro desenho aqui, tá? Vou fazer um desenho um pouco contrário. Vamos supor que essa daqui seja a nossa F0. Essa daqui seja a nossa F1. Essa aqui seja a nossa F2. Essa aqui seja a F3. Se elas continuarem fazendo esse movimento, né, do gráfico, elas estão convergindo para a função constante intuitivamente. A gente está vendo aí, não estou falando nenhuma lei de formação da função, só pela imagem a gente está vendo que a função está diminuindo, né, achatando essa curva aí, ela está indo para a função constante igual a zero, né? Então, a gente está dizendo, olhando no gráfico aqui, né, a distância, né, entre a função, né, cada uma das funções da sequência aqui, até a função constante igual a zero, que é a função que a gente está supondo para a qual as nossas sequências de funções está convergindo, vai tendendo a zero. Esse limite, quando esse m vai para infinito, f1, f2, f3, elas vão passando, né, f1, f2, f3 vão passando, ela vai se aproximando aqui cada vez mais da função nula, tá? Nesse caso, a gente vai escrever aqui que limite de fm, quando o m vai para infinito, é f, ok? Estendendo assim o conceito de limite de convergência de sequência de funções, tá? Agora, uma série de funções, agora que é o outro conceito, tá bom? Agora, uma série de funções, essa daqui é uma série, essa série é um somatório de infinitas funções. A gente tem uma sequência de funções, se a gente fez um somatório, somou cada uma delas. Então, ponto a ponto, fomos somando quanto que cada uma vale.
ela vai convergir, esse somatório vai convergir para uma certa função f, tá? Se o limite de sequências das somas parciais converge para f, ou seja, se esse limite aqui, ó, por exemplo, eu somei primeiro as duas primeiras, vamos pegar para m igual a 2, eu somei essas duas aqui, obtive uma função, tá? Quando você soma a função, você soma ponto a ponto, tá? Soma f1 mais f2, somou ponto a ponto. Se obteve uma terceira função, né? Vamos colocar aqui a função g2, se obteve essa. Função g1 é a f1. Função g3 vai ser a f1 mais f2 mais f3. Isso daqui está sendo igual ao somatório das 3 primeiras funções. Aqui eu escrevi M, né? Das 3 primeiras funções, né? F, I, com I variando de 1 até 3, de 1 a 3, tá? E aí, a gente pode olhar, né, para essas Gs aqui, nesse conceito aqui de cima, tá? E a gente tá reescrevendo isso dessa forma, aqui embaixo, como limite das somas parciais das funções fn's, tá? Dessa sequência de funções. Essas somas parciais, né, ela vai convergir para uma certa função f, né? A série de funções, ela vai convergir para uma função quando as somas parciais convergirem para uma função f. Ficou claro? Então, vamos seguir. Proposição 2. A gente tem aqui nessa proposição o seguinte. Se uma sequência de funções fm converge para uma certa função f desse espaço de funções aqui, contínuas por parte, então, esta função é única, tá? A menos dos seus valores em um número finito de pontos. Como a gente está fazendo funções contínuas por partes, em um número finito de pontos, essas funções podem ser uma diferente da outra. Isso não tem problema, e esses pontos podem não convergir, também não tem problema. Mas, se a maior parte da função, né, se a parte importante, né, da função, da sequência dessas funções converge para uma função f, o limite é único. Eu não tenho certeza que se vocês já viram esse resultado em cálculo, acredito que sim, né, da unicidade do limite, mas deixei a demonstração aqui, que é uma demonstração bem rápida, tá? Vai sair, mas aí a gente vai precisar aqui da desigualdade triangular, que foi vista lá em cima na parte de, acho que foi só apresentada, né, a parte de norma, né? Então, para a gente provar a unicidade do limite, por exemplo, se essa sequência de funções converge para um certo limite, para uma certa função, não pode convergir para uma função e para outra função ao mesmo tempo, tá? O limite é único, vai convergir para uma única função. Para a gente provar isso, a gente supõe que ela converja para duas funções diferentes. Então, a gente supõe aqui, ó, que fm converge para f e fm converge também para uma certa função g. Pela desigualdade triangular, o que a gente vai ter? Pela desigualdade triangular, eu posso escrever aqui, ó, que a diferença entre f e g vai ser menor ou igual do que eu vou somar e subtrair fm aqui, tá? Vou somar e subtrair fm. Vocês podem achar estranho, mas se vocês fizerem a conta, vai dar exatamente isso. Para quem já fez a análise, isso é um passo corriqueiro, mas para quem não fez, às vezes fica um pouco esquisito. Subtraí e somei fm, aqui é menos g, né? Vou repetir o menos g aqui, tá? Aplico a desigualdade triangular, aqui no caso, desculpa, aqui nesse primeiro aqui é igual, que eu só somei e subtraí, isso dá a mesma coisa, tá? Aplico a desigualdade triangular, aqui vai ficar f, que isso aqui é o menos, tá? Menos fm, mais fm menos g. Só que como isso daqui é uma norma, tá? Tanto faz eu fazer g menos fm, que é o que tá escrito aqui, tá? E esse aqui é o que tá escrito aqui, só para explicar esse passo. Para os alunos que ainda não fizeram análise, então às vezes tem alguma dificuldade de entender, tá? Agora, se eu passar o limite aqui em cima, a gente vai obter que fm menos g vai ser igual a zero. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, vai para zero, por causa dessa hipótese,
e esse cara aqui vai para zero por causa dessa hipótese, ok? Ou seja, norma de f menos g vai ser igual a zero, o que implica que f é igual a g, a menos de um número finito de pontos, tá? Porque igual como a gente falou, se elas se diferem num número finito de pontos, a norma vai continuar sendo zero, tá? Lá em cima estava explicadinho isso daqui. Essa foi a proposição 2, falamos da unicidade dos limites, tá? Agora aqui a proposição 3. A proposição 3 vai apresentar um resultado em que aqui, ó, eu vou conseguir passar o limite sob o sinal aqui do produto interno, tá? E na letra B, tá? Vai dizer que eu consigo passar aqui o somatório sob o sinal do produto interno, tá? Então, vamos lá. Então, se eu tenho uma sequência de funções fm no espaço das funções contínuas por partes de A até B, que convergem para uma função f, tá? De V, então, para todo o vetor g de V, essa sequência de números reais aqui desse produto interno entre fm e g, isso daqui vai ser, observe o seguinte, esse produto interno aqui, ele tá dando um número real, então isso daqui se torna uma sequência de números reais, tá? Lembrando que isso daqui é igual a integral de fm vezes g. Então, essa integral aqui tá dando pra gente um número real, tá? Então, para todo vetor g desse espaço vetorial aqui, essa sequência desses termos do produto interno vai convergir para f vezes g, ou seja, se a gente tiver que o limite de fm é igual a f, então o limite desse produto interno vai ser o produto interno desse limite entre fm e g, tá? Para demonstrar essa letra A, é o seguinte, a gente tem isso daqui como hipótese, né? Que f é igual o limite de fm quando o m vai para infinito. Agora, pela desigualdade de Cauchy, a gente viu lá em cima, o que a gente pode afirmar? A gente tem aqui que a desigualdade de Cauchy, ó, ela está sendo usada daqui para cá. Lembrando aqui, então, ó, que a desigualdade de Cauchy, ela diz que a norma de f vezes a norma de g vai ser maior ou igual do que o módulo do produto interno entre f e g, tá? Então, é exatamente o que a gente está usando aqui, olha lá. Eu tenho aqui, ó, norma de g, norma de fm menos f, isso vai ser maior ou igual do que o produto interno entre esses dois, tá? Só que o produto interno, eu consigo separar ele, tá? A gente tem essa propriedade aqui, fm menos f, produto interno com g, é a mesma coisa que o produto interno de fm com g menos f com g. Isso sai direitinho pela distributividade, né? A gente pode, a soma das integrais é a integral da soma, né? Então, isso que justifica essa passagem daqui para cá, ok. Então, veja bem, daqui, olha, eu vou escrevendo passo a passo que eu acho que fica mais didático, tá? Daqui, ó, eu vou escrever, então, o primeiro lado e o último dessa desigualdade aqui. Então, aqui, o módulo entre esses dois produtos internos vai ser menor ou igual do que o produto dessas duas normas, tá? Agora, a gente vai passar o limite quando o m vai para infinito dos dois lados dessa desigualdade. Então, vou escrever assim, ó, limite quando o m vai para infinito do lado de cá e aqui limite quando o m vai para infinito. Mas veja, essa informação aqui de cima, o que ela dá pra gente? Ela dá pra gente que a norma de fm menos f, ela é tão pequena quanto a gente queira. E se eu mandar o m para infinito, isso daqui vai para zero, ok? Isso daqui vai para zero. Então, quando eu passei esse limite aqui, isso daqui convergiu para zero. Então, eu tenho, então, que o limite, quando o m vai para infinito, dessa diferença aqui é menor ou igual do que zero. O que a gente quer demonstrar? A gente quer demonstrar que esse limite aqui é igual ao limite
quando a FM vai para zero. Veja bem aqui, olha. Se a gente tem essa desigualdade aqui menor ou igual do que zero, observa que isso daqui não modifica nada em relação ao limite. Isso daqui vai implicar, tá? Que o limite, quando m vai para infinito do módulo de f, nem precisa do módulo aqui, né? Desse cara aqui vai convergir para esse. É o único jeito de algo que está dentro do módulo ser menor ou igual do que zero quando a gente manda m para infinito. É esse termo aqui, convergir para isso. Ou seja, que o limite entre FM, o produto interno entre FM e G, seja igual a F, produto interno com G, que é o que a gente queria mostrar aqui, tá? Quem é F vezes G, se não o limite de FM, como M vai para infinito, vezes G. Então, é exatamente o que a gente queria mostrar, tá? A segunda, a letra B aqui, ela é uma consequência dessa daqui de cima, tá? Aqui a gente tem um somatório, então a gente é só fazer por indução. Então, isso daqui faz para M, supõe que vale para M igual a K, e mostra que vale para um certo M igual a K mais 1, tá? Ou então, eu sempre faço isso. Suponha que vale até um certo M, e mostra que vale para M mais 1, e aí usa a proposição anterior, tá? Para 1 vale, porque a gente já mostrou, né? Quando o M vai de 0 até 1 vale. Tá? A gente já mostrou aqui em cima. Depois a gente mostra por indução que vai valer para todas as naturais, inclusive para esse somatório. Vai ser uma consequência direta da letra A. Agora aqui nessa proposição 4, a gente tem aqui os espaços das funções contínuas por partes e esse conjunto de vetores ortogonais não nulos, um subconjunto aqui desse espaço, tá? De vetores ortogonais não nulos. No caso em que a gente tiver aqui essa série, que é uma combinação linear infinita, tá? Desses termos Cm vezes G convergindo para uma certa função f, se essa série converge para essa função f, então esses coeficientes Cm's aqui, eles vão ser dados pelo produto interno entre f e gm sobre a norma de gm ao quadrado, tá? Para a gente mostrar isso, é só fazer a continha mesmo. Se a gente tiver, então, aqui f, a função para a qual essa série converge, fizemos o produto escalar entre f e gn, para n, né, de 0 a infinito, a gente vai obter o seguinte, que f vezes gn vai ser igual, só vou substituir aqui, tá, o que a gente conhece da f. É o somatório infinito entre esses coeficientes aqui e gm. Isso aqui vai ser pela proposição que a gente viu anterior. O somatório, ele passa para fora aqui do sinal do produto interno. E esses Cm aqui, eles são escalares. Então, eles também vão para fora do produto interno, para cada produto interno de m variando de 0 a infinito. Então, primeiro a gente passa o símbolo do somatório para fora, pela proposição anterior que a gente viu, a letra B. E aqui a gente depois, pela propriedade do produto interno, escalar, ele sai para fora aqui do produto interno. Só que veja bem, aqui a gente tem cada gm multiplicado por um gn. Lembrando que esses caras aqui, eles são elementos de um conjunto ortogonal, eles são vetores ortogonais não nulos. Quando a gente tem vetores ortogonais não nulos, se a gente faz um produto interno entre dois vetores ortogonais, aqui é o vetor A e aqui é o vetor B, o produto interno entre A e B é zero. Lembram disso? Só vamos ter, né, alguma coisa quando a gente fizer o produto interno entre dois vetores de um conjunto ortonormal, dois vetores iguais, por exemplo, quando a gente fizer A entre A e A, a gente vai obter aqui a norma de A ao quadrado. Então, como a gente está variando esses coeficientes m e n aqui, sempre que m for diferente de n, esse termo aqui vai dar zero,
tá? Isso aqui só vai dar alguma coisa quando M for igual a N. Então, veja, para cada GN que a gente pegou, multiplicou a F, a gente vai obter o seguinte, que esse produto interno vai ser igual a Cn vezes a norma de Gn ao quadrado. Porque sempre que aqui que M for diferente de N, isso daqui dá zero. Se M for diferente de N. E isso daqui é igual a norma de Gn ao quadrado, se M igual a N. Então, dá exatamente esse termo aqui. Agora, a gente quer chegar no valor do Cn, tá? Então, a gente vai passar esse cara aqui, como são os vetores não nulos, essa norma aqui é diferente de zero, então você pode pegar ela e passar ela aqui para baixo dividindo, tá bem? E a gente vai obter o seguinte, que o Cn vai ser igual a F vezes Gn sobre norma de Gn ao quadrado, como a gente queria demonstrar, ok? Temos agora um exemplo aqui, seja L um número maior que zero, e aqui os espaços das funções contínuas por partes definidas nos intervalos entre menos L e L, com produto interno definido dessa forma aqui. O fg igual a integral de menos L a L de ft vezes g de t. Então, a gente vai ter o seguinte, que esse conjunto aqui, olha, cosseno de π sobre t, cosseno de pt sobre L, cosseno de pt sobre, seno de pt sobre L, cosseno de 2pt sobre L, seno de 2pt sobre L. A gente já viu que esse conjunto, ele é ortogonal. Então, se a gente aplicar essa proposição aqui a esse conjunto, então eu tenho aqui o conjunto, vamos supor que eu tenho uma certa função f para a qual essa sequência aqui de funções converge, tá? Essa série aqui converge. Então, o que vai acontecer, olha? Se a gente tiver uma função f aqui nesse conjunto que possa ser escrita como essa série aqui, ou seja, são os elementos desse conjunto ortogonal, tá? Então, aqui a gente tem primeiro o produto interno com 1 e depois os outros elementos, tá? Cosseno de mpt sobre L, vezes aqui esses coeficientes, e eu vou separar, consigo separar ele nesses dois termos, entre os cossenos e os senos, tá? E seno de mpt sobre L, vezes bm. Aqui, ó, só para indicar, aqui é a zero, tá? Vezes 1, é o primeiro termo da série, né? Lá em cima, olha, é o somatório, na nossa proposição, de Cm vezes Gm. Se esse cara aqui é o G0, G1, G2, G3, tá? Aqui nesse termo, olha, aqui nesse termo, a gente pegou o G0 vezes o C0, tá? Ele tá aqui. Agora, eu tenho que colocar todos esses outros termos para escrever como esse somatório aqui. Então, ó, nesse primeiro aqui, nesse segundo aqui, a gente somou os termos de índice ímpar, tá? Que são os que são do cosseno. E nesse termo aqui, a gente somou os termos de índice par, que são os termos que têm o seno. Então, no final das contas, é um somatório inteiro, só que a gente separou aqui por grupos, tá? Os grupos do cosseno, o grupo do seno e esse aqui que multiplica por 1, tá? Esse cara aqui. Esse aqui é o C0, no caso, e esse aqui é o G1, tá? Acho que deu pra pegar aí, né? Então, o que vai acontecer? Os coeficientes aqui, olha, dessa série, eles vão ser dados da seguinte forma. Quem que vão ser os AMs aqui, ó? Porque cada termo desse aqui a gente vai calcular coeficiente por coeficiente. Então, o AM vai ser F vezes
aqui quem que é? Seria o GM sobre norma de GM, mas quem que é GM? É cosseno de MPT sobre L, sobre cosseno de MPT sobre L ao quadrado. E BM, a mesma coisa. Aqui pela proposição que a gente viu, tá? Isso vai ser F vezes GM sobre norma de GM ao quadrado. É o GM aqui é o cara ao qual CM multiplica. Então, aqui é a mesma coisa. Vamos lá. Quem que vai ser o BM? Vai ser F vezes o cara que o BM multiplica. Quem que é o cara que o BM multiplica? Seno de MPT sobre L, vezes a norma dele ao quadrado, tá? E aqui, se a gente calcular a norma, essas normas aqui ao quadrado, olha, essa norma aqui ao quadrado, se vocês fizerem a continha, vocês vão ver que vai dar 1 sobre L, tá? E esse produto interno aqui vai ser a integral de menos L a L de F de T cosseno de MPT sobre L. Aqui é a mesma coisa, se eu calcular essa norma ao quadrado, isso daqui vai dar 1 sobre L. E esse produto interno vai dar exatamente essa partezinha aqui, tá? Essa série 1, com os coeficientes dados acima, ela vai ser a nossa famosa série de Fourier, ok? Alguém pode me perguntar se tá faltando aqui também o cálculo do A0. Mas não tá faltando o A0, porque quando a gente coloca o M aqui igual a 0, vai ficar cosseno de 0 aqui e cosseno de 0 aqui. Mas quem que é cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1, né? Que é exatamente aqui o primeiro termo da nossa série, tá? Então, tá todo mundo contemplado aqui nesse cálculo, nessa expressão aqui dos coeficientes, tá bem? Então, a gente tem aqui, chegamos na nossa famosa série de Fourier, e esses caras aqui de baixo, o AM e o BM, vão ser os nossos coeficientes de Fourier, dessa forma como eles foram dados aqui pra gente, tá bom? Agora aqui uma observação importante. Na proposição 4, o que a gente fez aqui na proposição 4? A gente supôs que essa série aqui estava convergindo para uma função f. E apresentamos quem eram os coeficientes. Agora a gente vai pensar no contrário. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que a gente tem primeiro agora a função f e não a série, tá? E a gente vai se perguntar se a gente vai conseguir escrever essa função como uma série de Fourier, tá bom? Então, esse teorema aqui, ele vai dar pra gente essa resposta, tá? A gente tem aqui o intervalo e o teorema vai dar pra gente o seguinte: para toda função f pertencente aos espaços das funções contínuas por partes, a série de Fourier de f, em que os coeficientes vão ser dados para, naqueles termos, como a gente já apresentou acima, aqui os AMs, aqui os BMs, vai convergir de fato para f nessa norma aqui do produto interno, ou seja, para cada f que a gente tomar no espaço das funções contínuas por partes, a gente vai conseguir escrever essa série, essa função como uma série de senos e cossenos, tá? Então, a gente vai conseguir escrever qualquer função do espaço das funções contínuas por parte como uma série de Fourier, tá joia? Isso vai ser extremamente útil pra gente, como vocês vão ver na resolução de EDPs. Isso aqui é um negócio, assim, fantástico, tá? Isso aqui, conseguir fazer isso. Imagina se você tem aqui, ó, qualquer função de menos L a L, mas é qualquer função contínua por partes, né? Qualquer função contínua mesmo. Então, essa função aqui, ó, doida, que eu invento, existe uma série de Fourier para essa função aqui, tá? Então, se ela é contínua por partes, nesse intervalo aqui, eu consigo escrever essa função aqui que eu desenhei como um somatório de senos e cossenos, tá? Em combinação linear, como uma série de Fourier, de senos e cossenos. Eu consigo escrever ela em termos dessas funções aqui.
tá? Isso vai resolver muita coisa pra gente. E esse vídeo eu vou encerrar por aqui, tá? A gente conseguiu chegar até essa série de Fourier. Nos próximos vídeos a gente vai analisar funções pares, funções ímpares e a série de Fourier para cada uma dessas funções. Como exercício, eu vou deixar para vocês escrever algumas funções, apresentar a série de Fourier de algumas funções, tá? E vou deixar para vocês também alguns vídeos de exercícios resolvidos dessa parte. Bons estudos, pessoal, um abraço.